Olá, olá, amigo ouvinte ligadinho, a partir de agora, direto aqui do Estúdio 87. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Aqui comigo hoje estou recebendo o Dr. Rodrigo Curti, médico cardiologista. Vamos estar conversando sobre um tema muito bacana, cardiologia do esporte. E conto com você. Já agradeço a sua audiência, seu carinho, sua atenção, em especial o pessoal que nos acompanha pela Rádio 87,9 FM, pelo Radinho FM, você, minha amiga dona de casa, amigo trabalhador que terminou o expediente agora há pouco, tá indo para sua casa, tá no carro, tá no transporte, o pessoal das recepções que agora começa um novo expediente, tem gente que trabalha à noite, enfim, todos a partir de agora com o nosso podcast falando sobre saúde. Modéstia à parte, eu adoro podcasts e entrevistas sobre saúde, ainda mais quando fala sobre questão de atividade física. Hoje a conversa tá muito legal e você também que nos acompanha é nosso convidado especial. Lembrando que a nossa entrevista está ao vivo pela rádio, como nós comentamos, pelo Facebook, Itatiaia FM, tanto no Face como no Instagram e no YouTube. O pessoal tá gravando aqui, né? O pessoal tá gravando? Então tá gravando. E depois a gente sobe para o YouTube, onde você pode acompanhar a nossa transmissão, nosso bate-papo também no nosso canal. Então, mais uma vez, curta, compartilhe, mande mensagem, porque a partir de agora nós estamos ao vivo com o Dr. Rodrigo, cardiologista, médico cardiologista, é um médico, assim, muito procurado, ainda mais na questão da saúde física, de atividade física. Se eu for colocar, eu acho que depois do clínico, eu acho que é um dos médicos que tem mais trabalho para poder atender a população. Boa noite, doutor Rodrigo, seja bem-vindo à Rádio Itatiaia FM, tudo bem? Tudo bom, boa noite, Lucas, boa noite a todo mundo. Eu sou o Rodrigo, médico pós-graduado em cardiologia, especialista em cardiologia do esporte. Vamos bater um papo hoje, explicar para todo mundo sobre cardiologia do esporte, quebrar alguns paradigmas e deixar todo mundo ciente do assunto. Nós aqui temos uma aproximação com a questão de esporte, a gente adora porque é importante, a gente sabe que o corpo tem que se manter em movimento para ter saúde. E quando falou da proposta do tema, eu conversei com o senhor antes, Lucas, cardiologia do esporte, eu achei super interessante e eu quero que o senhor explique um pouco pra gente sobre o que significa, como que funciona, o que seria a cardiologia do esporte. Então, Lucas, na verdade é o seguinte, o esporte, a atividade física, ela sempre deveria estar atrelada à cardiologia. Ela faz parte de todo tratamento cardíaco. Porque não existe você tratar o coração, você pensar em saúde cardiovascular sem atividade física. E atividade física, nesse caso, seria qualquer atividade física. A própria caminhada é uma atividade física, o ciclismo, até as atividades físicas mais intensas, a musculação, corrida de longa distância. Mas o principal de entender é que o esporte tem que andar junto com todo o tratamento de doença cardiovascular ou prevenção de doença cardiovascular. Não existe você pensar em prevenção de doença cardiovascular, de um futuro bom, promissor, saudável, uma vida longa, se você não se movimenta, se você não pratica atividade física. Tem que andar junto, tem que caminhar. Inclusive, um dos exames bases da cardiologia é o teste ergométrico, que é um teste que você faz atividade física, né? E, então, o pilar, um dos pilares da saúde cardiovascular, de você pensar numa vida saudável, numa vida longa, praticar atividade física. O coração é um músculo. Essa frase está certa, doutor? O coração é um músculo e, como tal, ele precisa ser exercitado. Igual qualquer músculo que a gente tem. Quanto mais exercício você faz, mais você fortalece o músculo. E o coração é um deles. Muitas das vezes ele é deixado de lado, como eu acredito que no seu dia a dia o senhor encontra pacientes que não dão o devido valor à atividade física, né? Só pensa em atividade física quando o médico puxa a orelha, isso já serve pra mim, que não foi nem o cardiologista, foi o meu ortopedista, que falou assim, se você não fizer atividade física, daqui a pouco você vai começar a sentir dor na coluna. Eu falei com o doutor que eu fiz aquele teste na esteira, que é o nome ergométrico.
ergométrico e deu resultado bom. Quando eu fui mostrar pro cardiologista, ele virou para mim e falou assim: Lucas, tá bom para um idoso de 50, 60 anos, não para um jovem na sua idade. Então, doutor, por que as pessoas negligenciam tanto a questão da atividade física para garantir a qualidade de vida, para prevenir doenças, né? Porque a gente sabe que se você tem atividade física, você vai ter um coração sadio, enfim. Por que as pessoas negligenciam isso muito para procurar estar antenado tanto com a questão profissional como também com a prática da atividade? Então, o que a gente vê muito? As pessoas pensam em atividade física, a maioria das vezes pensando em estética. Poucas vezes elas vão procurar atividade física pensando em saúde. Não tem problema você pensar em estética, contanto que você entenda que você está fazendo um bem muito grande para você, para o seu coração, além da sua parte estética. As pessoas, eu não sei se falta conhecimento ou se elas não dão o devido valor mesmo, mas a gente vê que negligencia, inclusive, não só a parte de atividade física, a própria doença cardíaca. Quantos pacientes eu encontro, eu comento isso com todo mundo, eu comento isso com colegas, que você está fazendo um atendimento normal, fora da cardiologia, e pergunta para o paciente: você tem algum problema de saúde? Não, não tenho, só pressão alta. Ou não tenho problema de saúde, eu tomo algum medicamento? Tomo losartana, Então tem hipertensão, mas não entende que a hipertensão é um problema de saúde. E a atividade física é uma das coisas que vai prevenir qualquer doença cardíaca, inclusive hipertensão. Se não prevenir, porque a gente sabe que existem outros fatores que desencadeiam a hipertensão, mas você vai, pelo menos, amenizar muitos problemas que ela vai causar. Eu acredito que as pessoas ainda não têm uma visão clara do que realmente é a cardiologia do esporte. Elas não entendem que a cardiologia do esporte não é só para o atleta profissional. Fala em cardiologia do esporte, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que é uma especialidade, é um ramo da medicina voltado para o atleta profissional. E não é. A cardiologia do esporte é a cardiologia em si e ela deveria ser integrada em todos esses tratamentos. Todo tipo de prevenção, sempre que você pensa, se você consegue fazer um planejamento da sua vida para daqui 5 anos, olha, eu vou juntar dinheiro, eu quero comprar um carro daqui 5 anos, eu quero comprar uma casa daqui 5 anos, você deveria fazer um planejamento da saúde do seu coração também, para daqui 5 anos. Olha, eu vou comprar um carro, vou fazer uma casa, mas eu também vou começar a fazer uma caminhada, eu também vou começar a fazer uma corrida. Quando a gente estava batendo papo aqui, agora antes de começar, você ainda me perguntou: qual atividade física você indica mais? Eu indico qualquer atividade física. Eu indico a atividade física. Porque não é intensidade, é a continuidade. Você não precisa fazer uma atividade, você não precisa entrar na academia e querer conseguir pegar o maior peso, você não precisa entrar numa corrida e tentar fazer 21 quilômetros, você pode começar caminhando 3 vezes na semana, 30 minutos por dia, 20 minutos por dia, que seja qualquer movimento que você faz, você já está se tratando. Porque o esporte é um remédio. O remédio do coração é o esporte, antes de qualquer outro medicamento. E com relação à prevenção dessas doenças ou das doenças, o que se previne fazendo atividade física, praticando esporte? Vamos lá. Uma das coisas principais que previne, evita e melhora é a parte da dislipidemia, que é o colesterol. Diz o quê? Repete. Dislipidemia. Nunca ouvi essa palavra. Que são os aumentos de colesterol, do colesterol total, do LDL, do triglicerídeos. As pessoas sempre escutam falar, né? O meu colesterol bom, o colesterol ruim. O LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom. Ambos são importantes. O nosso corpo precisa deles, por isso que existe. O fígado produz o colesterol, produz o LDL, e o LDL ele transporta o colesterol para as células. Então, o LDL, o colesterol ruim, que é o dito colesterol ruim, ele faz isso. Ele faz o transporte do colesterol que é produzido para poder levar até as células.
O que acontece? Colesterol, a gente pensa em gordura. Quando a gente ingere muita gordura, ou uma quantidade maior do que o corpo precisa, quando a gente está acima do peso, quando você tem uma circunferência abdominal maior do que o esperado, vai ter uma quantidade maior de gordura. Quando você tem essa quantidade extrapolando, nesse transporte do LDL, transportando colesterol para as células, vai começar a acumular colesterol nas artérias, dentro dos vasos. Esse acúmulo de colesterol dentro dos vasos, ele vai aumentando à medida que vai acumulando cada vez mais, vai aumentando. Você pensa em lixo que você vai botando na rua. Né? Você bota o lixo, passa alguém e recolhe. Só que quando começa a ter uma quantidade muito maior de lixo do que a pessoa que está recolhendo suporta levar, fica um pouco para trás. Colesterol é a mesma coisa. O que o HDL faz? Faz o caminho inverso. Ele volta pelas artérias, pega esse colesterol que ficou preso, leva de volta para o fígado para ser novamente metabolizado e transportado. Quando você está acima do peso ou quando você ingere uma quantidade muito maior de colesterol ruim, uma quantidade maior de gordura que acumula o colesterol ruim, sobe muito o colesterol ruim, abaixa o colesterol bom. Então, sobra mais do que ele consegue levar de volta. Isso é o que vai causar um infarto em você no futuro, ou um AVC. Porque isso vai ficar na parede da artéria, vai formar um trombo, ele vai acostumar. Em algum momento, ele vai soltar, vai obstruir a artéria e você vai... isso leva a um infarto. Vai faltar oxigênio nas células do coração, no músculo cardíaco, e isso é um infarto. A pressão alta influencia nisso, porque ela aumenta a pressão dentro desse vaso e acaba levando essa gordura. A atividade física, ela age diretamente nesse ponto também. Principalmente porque ela diminui esse colesterol, ela diminui essa gordura visceral e subcutânea que a gente vai ter na barriga, principalmente na barriga, mas em qualquer lugar, e evita que você tenha essa sobra de gordura. Você controlar essa parte de colesterol, você deixar os níveis de colesterol baixos ali, ele diminui em mais de 30% a chance de você ter uma doença isquêmica, um infarto, um AVC. Quando o paciente acima do peso perde mais de 7% do peso corporal em gordura, ele diminui em mais de 60% a chance de você ter um infarto. Isso, a atividade física, ela faz parte disso. Porque não é só a dieta que vai te fazer emagrecer, que vai fazer o seu coração saudável. É a atividade física junto com a dieta, junto com um plano alimentar certinho ali. Então o senhor falou aqui agora uma outra coisa, a questão da alimentação, que é um dos outros grandes vilões, então, da questão da saúde, porque a atividade física e a alimentação, tem gente que come, como diz o ditado, come mais do que a barriga, né? As pessoas estão acostumadas a comer, a não fazer atividade física e depois só vai colher o resultado lá na frente. O que seria uma alimentação adequada? Como que isso é feito? Cada caso é um caso? Como que funciona essa questão também com relação à saúde e ao coração, ao esporte e ao coração? A alimentação, Lucas, ela não é só a quantidade. A quantidade é muito importante, né? A pessoa come demais, vai ter a sobra. É a qualidade dos alimentos. A gente está numa época que tem muito fast food, tem muita comida rápida, tem muita comida que não é de qualidade, não é adequada para a gente. Muito sódio, né? Muito condimento. Como que ela influencia? Qual que seria uma alimentação adequada? Você disse, as pessoas falam em mudança de estilo de vida. Você vai no médico, ele fala, você vai fazer esse tratamento, vai tratar hipertensão, por exemplo, vai mudar o estilo de vida. Mudar o estilo de vida, ele inclui a alimentação. A alimentação, cara, ela tem que ser balanceada para todo mundo, caso a caso. Tem como eu passar uma dieta para você e eu passar uma dieta para todos os meus pacientes iguais. Não tem. A dieta ela tem que ser calculada, a quantidade de caloria, a quantidade de carboidrato, proteína, gordura, que cada um vai ingerir de acordo com o peso.
de acordo com o peso, com a quantidade de atividade física que você faz. Isso é muito importante. Quando a gente desenvolve uma dieta, você faz um cálculo baseado no seu peso, na quantidade de atividade física que você faz por dia, ou na semana, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, eu faço a dieta calculada naquilo ali. E você vai controlar a quantidade de macros. Por exemplo, eu vou montar uma dieta baseado no seu peso e na quantidade de atividade física que você faz por calorias. Você vai comer 2.000 calorias por dia. Como que eu vou fazer essa dieta certinha? Eu tenho que dividir ela em quantidade de proteína, carboidrato e gordura. Dessa maneira eu consigo fazer uma dieta para você com a quantidade de alimento, quantidade de caloria e de macro que você precisa durante o dia inteiro. E não necessariamente eu tenho que cortar tudo que você gosta, não. Você não vai mais tomar refrigerante, você não vai mais comer carne gordurosa, você vai tirar gordura de tudo. Não pode ser assim, não é assim. A gente tem que fazer um cálculo. E o que não pode ser feito de maneira nenhuma, que atrapalha muito, é dieta extremamente rigorosa. Eu vou pegar uma dieta na internet porque eu vi que tem uma dieta ali que zera o carboidrato. Isso é ruim. Isso causa o efeito sanfona. Isso piora porque a pessoa acaba voltando em algum momento comendo muito mais. E você tinha me perguntado antes sobre dividido em quantas vezes, comer 3 vezes por dia, 4 vezes, vai variar. Isso eu prefiro fazer uma dieta de acordo com o que você me fala que vai conseguir fazer. Porque não adianta eu fazer uma dieta para você e falar, olha, eu quero que você coma 6 vezes por dia. Se você não consegue, se você está aqui, se você está trabalhando, se você está na correria, um motorista, por exemplo, como é que eu vou passar para ele comer no meio da tarde? A cada 3 horas, 2 horas, não vai. Não tem essa necessidade toda. O que não pode é você dar um espaço muito grande dar um intervalo muito grande entre uma alimentação e outra. E aquela história de que eu vou comer, amanhã eu vou queimar. Não, eu tô comendo aqui, mas não se preocupe que amanhã eu vou queimar. Eu vou pra academia, vou fazer lá 10 minutos de esteira, vou aumentar minha carga no supino. Como é que é isso? Porque tá atrelado ao esporte e alimentação. Pra você, pra estética, pode até funcionar isso daí. Pro que a gente tá conversando aqui, não. Que eu acabei de falar. O colesterol, ele vai entrar. O colesterol, você tá comendo, a gordura, no caso, você tá comendo uma quantidade muito maior. Ou de açúcar, né? Ou de gordura. Ou o próprio carboidrato, que vai, no final das contas, virar esse açúcar. Você comeu ele hoje, ele vai ser absorvido hoje. Amanhã você vai queimar a quantidade de caloria? Tá bom, você vai queimar a quantidade de caloria que você ingeriu no dia anterior, mas você não vai queimar essas calorias que você ingeriu no dia anterior. Porque ficaram lá. Porque já foram absorvidas. Não tem essa história. Não tem... Isso é pra estética. Pra estética o cara faz e ele se sente bem com isso daí. Ele se sente tranquilo, né, de fazer isso. Tá até fora da pauta, mas me fez tirar uma dúvida. E pras mamães, as gestantes? Muitas mamães têm a questão da alimentação e também da prática de atividade física. É importante? Tem algum cuidado adicional, principalmente na questão de atividade física? Lógico, além do acompanhamento com o pré-natal, com todos os outros cuidados. Como que fica a saúde do coração? Então, é muito importante. Inclusive, tem um ramo da cardiologia que é a cardiologia da mulher. Olha. E faz todo sentido. A gestante, ela precisa ter uma alimentação balanceada, uma alimentação regrada. É muito importante que ela consiga fazer atividade física o tempo inteiro, porque ela tem uma quantidade ideal de peso que ela pode ganhar durante a gestação, porque se ela ganhar muito peso durante a gestação, já começa a prejudicar o próprio bebê, o próprio feto. Não tem aquela história de que tem que comer por 2? Não tem que comer por 2, não. Ela tem que alimentar os 2, mas não precisa ser uma quantidade grande, porque o bebê não precisa da mesma quantidade que ela. Mas é muito importante. E a cardiologia da mulher, ela vai bem além dessa parte de gestação. A mulher que usa anticoncepcional, que são hormônios, ela tem que ter uma visão diferente. A mulher, quando entra na menopausa, ela tem que ter uma visão diferente, porque a própria menopausa, só a menopausa já aumenta muito o risco cardíaco, porque já começa a aumentar essa quantidade de colesterol, de triglicerídeos, já tem uma facilidade maior. O homem, ele tem o maior risco cardíaco.
já é do homem. Né? Quando a mulher tem um risco menor. Quando ela entra na menopausa, isso se equipara. E tem a ver com os hormônios, tem a ver com parte hormonal. Então, tem a cardiologia da mulher, é importante, e para a gestante, mais importante ainda. Muito importante que ela faça atividade física, que ela tenha uma dieta bem balanceada, que vai ser bom tanto para ela quanto para o filho dela. Com acompanhamento. Com acompanhamento, sempre. Médico. A atividade física, em geral, qualquer uma, precisa ter acompanhamento médico. Precisa ter, a gente vê cada dia mais agora que a gente tem mais acesso às coisas, porque sempre aconteceu, mas agora a gente tem acesso, tem a internet, tem acesso a tudo o tempo inteiro, a gente vê cada dia mais jovem fazendo atividade física, atleta profissional, tendo evento cardíaco, tendo problema cardíaco durante a atividade física. Então, qualquer atividade física, por mais atlético que você seja, por mais novo que você seja, precisa de um acompanhamento médico. Toda vez que você vai começar uma atividade física, eu vou começar a praticar vôlei, vou começar a praticar judô, vou começar a jogar bola fim de semana com meus amigos. Você deveria passar por uma consulta médica. Não necessariamente com um cardiologista, ideal que fosse, fazer uma anamnese, exame físico, ver histórico familiar, ver se você tem alguém da sua família que teve morte súbita em algum momento, porque pode ser que você tenha alguma coisa. Fazer alguns exames, fazer um eletrocardiograma que seja, que é um exame simples, muito rápido, barato e que evita muito problema. Todo mundo acima dos 35, 40 anos ter uma atenção maior ainda, mas todo mundo deveria fazer. Tá ouvindo, amigo ouvinte? Vamos redobrar a atenção aí com a saúde do seu coração e praticando esporte. Quero mandar um abraço para os nossos ouvintes e um patrocinador nosso, um grande abraço para o Lucas, meu xará, da Óticas Carina. Pensou em óculos? Pensou nas Óticas Carinas. Tecnologia de ponta, armações das melhores marcas do mercado. Muito legal, tá bom, gente? Experiência com mais de 40 anos em atendimento nota 10 nas Óticas Carina. É assim, óculos e lentes de qualidade certificados das melhores marcas do mercado em 10 vezes no cartão de crédito. Esperamos você em Resende, na Rua Alfredo Ettley, número 171, no Campos Elíseos e no centro de Itatiaia, aqui na Rua Prefeito Assunção, número 395. Venha garantir seu óculos nas Óticas Carina. Um grande abraço pro Lucas, nosso parceiro, patrocinador aqui da Rádio Itatiaia FM. Daqui a pouquinho a gente vai no intervalo também para você poder conhecer um pouco mais sobre o Estúdio 87. Atividade física com segurança, doutor. Muitas pessoas, ainda mais aqueles esportes de alta intensidade, os ratos de academia, aquele pessoal que começa a usar algumas medicações, alguns anabolizantes, vê na internet, como o senhor falou, que fica às vezes curioso, fala com seu coleguinha do lado que está tomando um negócio. O que seria uma atividade física com segurança? Ou seja, esporte com segurança. Mas essa o senhor responde daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. É isso mesmo? Voltamos já. Olá pessoal, estamos aqui no Estúdio 87, vamos conhecer o estúdio? Bora lá? Temos aqui um espaço feito especialmente para você. Ar-condicionado, climatizado, cadeiras confortáveis, só as cadeiras gamers, microfone de alta qualidade, uma tela de 50 polegadas onde você pode mostrar o seu conteúdo, uma mesa espaçosa onde você traz os seus convidados e muito mais. Vale a pena você conhecer o nosso espaço. Temos também profissional que vai estar trabalhando, dando orientações e produzindo o seu conteúdo. É isso mesmo, olha só, estamos aqui na parte operacional, onde temos 4 câmeras gravando em 4K. Você pode estar observando aqui 4 cenas diferentes e você pode estar colocando aqui, substituindo, criando vários conteúdos muito bacanas. Além disso, gente, temos nossa mesa DMX, onde você pode estar trocando a iluminação do estúdio. Olha só que bacana, são presets criados anteriormente de acordo com a paleta de cores da sua empresa e a gente pode colocar a iluminação adequando aí conforme for o gosto também
de você, tá? Temos um espaço instagramável. Além de uma tela onde você pode produzir seu conteúdo, você pode preparar o espaço de forma que você tenha aí exemplos que possam melhorar a produção do seu conteúdo digital. Em um espaço como esse, a qualidade de áudio é primordial. Para isso, nós contamos com uma acústica com essas espumas e que fica um charme na parede. Além de tudo isso, o Estúdio 87 conta com um retorno, uma tela onde você que está produzindo conteúdo acompanha toda a produção e gravação na hora. Terminada a gravação do seu podcast ou conteúdo, é hora da equipe de produção pôr a mão na massa. É isso mesmo. Agora é a hora da gente estar editando o seu conteúdo, onde a gente vai pegar o episódio completo, vai fazer a edição nele, assim como os cortes, para você ter esse conteúdo já pronto para você postar nas suas redes sociais. Bom, vamos lá, enviar. Pronto, agora é enviado o conteúdo, é só você postar e curtir os resultados. Estamos de volta! Mais uma vez, um grande olá para você que nos acompanha ao vivo pela nossa página no Facebook, no Instagram e na rádio Itatiaia FM 87,9. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Rodrigo Curti, médico cardiologista, falando sobre cardiologia do esporte. Um assunto muito bacana, principalmente para você que quer garantir a qualidade de vida, a qualidade aí no seu dia a dia, não ter preocupação, é só continuar acompanhando a gente. Quero mandar um abraço pro pessoal da Tecnofiber, que é a internet que está fazendo a nossa transmissão. Daqui a pouquinho eu falo um pouco. Internet de qualidade é com a Tecnofiber. Fica aí que daqui a pouco eu falo mais. Doutor, esporte com segurança, a gente estava falando, eu citei até um termo pejorativo, ratos de academia, me desculpem, amigos atletas, mas a gente entrevista aqui na rádio muitos personal trainers. A minha mãe, a minha mãe já tem uma certa idade, eu arrumei um personal para ir em casa para fazer atividade física com ela, porque ela não gosta de sair de casa. Então, não, vamos arrumar alguém para ir em casa fazer a senhora se movimentar, porque tem que se movimentar. Exatamente. Se não se movimentar, a situação fica difícil. Mas é importante ter segurança, né? Porque, como o senhor falou, tem condições. Tem a questão do jovem, tem a questão do adulto, tem a questão, às vezes, do idoso, da pessoa que tem uma comorbidade, uma pessoa que está fazendo um pós-cirúrgico, um pós-tratamento, ou uma condição de saúde pré-existente, enfim. Qual é a importância? Como que ter uma atividade física, uma atividade esportiva com segurança? Então, Lucas, olha, vamos lá. Como eu disse antes, todo mundo que vai começar uma atividade física deveria passar por uma avaliação médica para iniciar, né, de maneira segura. Para praticar atividade física de maneira segura, o idoso, por exemplo, não o idoso, o paciente acima de 40 anos, ele é muito importante que ele tenha um acompanhamento, como você disse da sua mãe. É muito importante que ela tenha um acompanhamento. Para você evitar complicações maiores, né? Eu sempre digo, a atividade física, ela não é a intensidade que você faz. Não necessariamente é a intensidade, é a constância. Você precisa ir galgando aos poucos e subindo um degrau de cada vez. Não adianta, por mais jovem que você seja, ou por mais... por exemplo, você é uma pessoa que tem uma condição física boa, porque você joga bola. Mas você resolveu começar agora no CrossFit, que tem muita intensidade, e você já começa num nível lá em cima. Isso vai te trazer problema. Isso vai te trazer problema muscular, vai te trazer problema articular, e pode te trazer problema cardíaco também. Por que é necessário você fazer uma avaliação antes? Porque existem algumas doenças cardíacas que são congênitas, que a pessoa não sabe que tem. Foi o caso de um ex-jogador, Serginho, que era do São Caetano, que faleceu em campo, que ele teve uma morte súbita, ele tinha um problema cardíaco congênito que ele desconhecia. Por não fazer um rastreio, hoje em dia tem em todo lugar, por não fazer um acompanhamento médico, um rastreio, ele acabou tendo essa fatalidade. Você iniciar uma atividade física de forma aleatória, de forma indiscriminada, sem ir aos poucos, sem você ter um acompanhamento de um profissional, de um personal trainer, por exemplo, vai te trazer problemas. Ele vai estar ali para
para poder te dar um direcionamento. Por exemplo, o coração ele pode dar alguns sintomas enquanto você pratica atividade física. Falta de ar. A falta de ar ela pode ser confundida com aquele desgaste que você tem normal de atividade física, quando você fica exaurido. É diferente. Você pode passar a ter uma falta de ar súbita. Isso é indicativo de algum problema cardíaco. Você pode ter uma dor no peito, que pode ser confundida com dor muscular, que você fez supino no dia anterior. Você começa a ter uma dor leve. O paciente pode desenvolver uma angina durante esforço, que ela pode ser confundida. Porque a dor é um pouco mais em aperto, mas nem sempre ele vai conseguir ter essa visão, identificar que essa dor não está relacionada à atividade física que ele vem fazendo antes. Eu comecei a atividade física semana passada, então eu estou com dor muscular. Isso tudo você conseguiria evitar num exame, numa avaliação médica. Sobre os ratos de academia, igual você disse, a gente vê muito problema. A gente vê uso indiscriminado de várias substâncias. Quando a pessoa começa a treinar, por indicação de alguém, pela internet, por estar vendo, ele pode começar a fazer o uso de várias coisas indiscriminadas, inclusive anabolizante, porque nem sempre é anabolizante. Ele pode começar a usar suplemento de forma indiscriminada. Suplemento alimentar sempre é bom? Sempre é bom. Sempre é bom. Eu indico para todo mundo, contanto que seja da quantidade certa. Qualquer coisa que você usa de forma indiscriminada, que você usa uma quantidade maior do que precisa, ele vai te fazer mal, inclusive a cafeína. Todo pré-treino que o atleta de musculação usa tem cafeína, mas ele tem numa dose controlada. Você passar desse ponto, passar desse limite, vai te trazer problema. Inclusive, o uso indiscriminado de anabolizante é um problema muito grande que vai acabar vindo para mim em algum momento, esse atleta que faz esse uso indiscriminado. Afeta o coração, então, doutor, o uso de anabolizante? Afeta principalmente o coração. A principal causa de morte súbita no brasileiro acho que no mundo, a cardiomiopatia hipertrófica, que é o aumento da área cardíaca. E a testosterona, no uso indiscriminado, ela aumenta essa área cardíaca. Ela faz uma hipertrofia do coração. A gente falou, o coração é um músculo. Do mesmo jeito que ele está aumentando o bíceps dele, está aumentando o peitoral dele, ele está aumentando a área cardíaca. Tudo, Lucas, deve ser controlado. A testosterona, por exemplo, que é a mais usada de anabolizante em academia, ela tem as indicações dela. Tem as indicações. Inclusive, a testosterona muito baixa, a pessoa que precisa repor testosterona, quando a testosterona dela está muito baixa, está abaixo de 300 ali, por exemplo, ela chega a ter um risco cardiovascular maior do que o paciente que fica com a testosterona um pouco mais elevada do que o valor de referência, o nível normal. Ela fica ali até 800, é o valor de referência da testosterona. Se o paciente tem 1000, ela está superior, ela já está suprafisiológica. Porém, ela está pouco aumentada. O paciente que tem ela abaixo, que tem hipogonadismo, que é quando abaixa o nível de testosterona, começa a causar vários problemas, ele pode influenciar seriamente no coração, porque ele vai ter um maior acúmulo de colesterol, ele vai ter uma maior resistência insulínica, vai acabar desencadeando um diabetes. Isso tudo vai prejudicar o coração. Então a testosterona, ela tem suas indicações. O que não é legal, o que é muito perigoso, é o uso indiscriminado. É o uso só pensando na estética, tomando de forma aleatória, de forma que dizem, sem ter um acompanhamento, sem estar fazendo um exame. E isso vai sim levar a um problema cardíaco sério. Eu tenho vários pacientes que eu prescrevo testosterona com indicação.
E as pessoas precisam, em algum momento, tomar, porque é um medicamento. Isso tudo é acompanhado com exame laboratorial, sequencial. Tem um período, eu peço exame de 3 meses. Em alguns casos, eu peço ecocardiograma. Normalmente, eu peço ecocardiograma, que é um exame mais aprofundado do coração, para ver, inclusive, essa área que é cardíaca, que pode ficar aumentada. E a gente faz. O que acontece muito? O paciente, essas pessoas que usam testosterona, que querem usar, muitos deles, vão usar, sim ou sim. Com orientação, a gente orientando que não deve usar ou não. É igual o paciente tabagista, é igual o paciente que fuma. Eu pego um paciente para tratar só pensando na parte cardíaca dele, né? Pensando um paciente hipertenso, que é meu paciente, por exemplo, que fuma. Eu falo com ele que ele deve parar de fumar. Se ele virar para mim e disser, não, doutor, eu não vou parar de fumar, eu não vou abandonar esse paciente. Eu não vou abandonar, eu vou continuar tratando ele, fumando ou não. Com mais atenção até. Mesma coisa o paciente que toma testosterona. Eu posso ter um paciente meu que ele fala, não, doutor, eu vou tomar testosterona, sim ou sim. Mesmo eu dizendo que ele não precisa. Se ele me disser, eu vou tomar, não tem por que eu abandonar ele. Eu vou ter um cuidado maior com ele. Então, dos males o menor. Que ele fique acompanhado com a gente, da cardiologia, pelo menos ele vai evitar muito problema. Pelo menos ele vai estar comigo e eu vou poder dar o alerta para ele quando tiver perigoso demais. A ideia é que ninguém tome nenhum tipo de medicamento, principalmente anabolizante, de forma nenhuma, se não tiver indicação. Mas se é para tomar, que seja acompanhado por um médico. Pelo menos vai evitar muita complicação para ele, principalmente complicação cardíaca. Que era o que eu ia perguntar, o senhor já até respondeu, então a recomendação é não tomar sem recomendação médica, em hipótese alguma. Isso porque a gente falou de anabolizantes, os comuns, aqui citou inclusive a testosterona. Agora, em hipótese alguma, tomar esses remédios que a gente vê por aí, às vezes, vendendo, inclusive a gente citou aqui no intervalo de uma matéria, de uma apreensão de uma série de outras medicações hormonais, suplementações, anabolizantes que foram apreendidos sem ter registro na Anvisa, sem ter regulamentação. Por isso a importância do profissional, porque o senhor já sabe, o senhor já recomenda, já sabe até onde compra, onde manipula, onde está lá o nome do medicamento. É importante para isso, né? É muito importante porque a gente fala de testosterona, mas porque testosterona realmente é um medicamento. Agora, os outros anabolizantes que tem, esses da apreensão, por exemplo, a grande maioria deles não são medicamentos. Inclusive, alguns são de uso veterinários. Esses não tem indicação nenhuma nunca. Em momento nenhum deve tomar e médico nenhum nunca vai prescrever isso. Esse, então, se a testosterona, que é um medicamento que é controlado pela Anvisa, que é muito... passa por várias regras ali, ele já causa um mal absurdo, uso indiscriminado, que não é nem medicamento. Então, esse chegar para mim no consultório, esse paciente vai... Eu vou convencer. Eu vou convencer, nem que seja com dado, mostrando. Esse eu convenço a parar de qualquer forma. Mandando um abraço especial mais uma vez para você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência, o pessoal da Rádio Itatiaia FM, do nosso Facebook e Instagram. Lembrando que na sequência, nosso bate-papo com o Dr. Rodrigo Curti, médico cardiologista, vai estar disponível no YouTube. Atenção, Itatiaia, chegou a hora de turbinar sua conexão. Tecnofiber é a sua melhor opção em internet fibra óptica. Mais facilidade, rapidez, 100% fibra e perfeita para quem ama streamings e jogos. E tem mais, nos planos a partir de 500 mega, você ganha grátis um streaming de TV com mais de 100 canais e até 4 telas simultâneas. Conheça os nossos planos exclusivos. Entre em contato, anota aí. Telefone DDD 24 99280 0880. Vou repetir. Tecnofiber, internet fibra óptica melhor aqui da região. 99280 0880. 99280 0880. Tecnofiber conectando você ao futuro. E a nossa live de hoje está sendo transmitida pela Tecnofiber. Doutor, a gente sabe da questão da alimentação, o senhor falou da circunferência abdominal. Se aplica tanto para mulher quanto para homem?
a circunferência, porque nos homens, quando vai passando a idade, vai crescendo o quê? A barriga. A primeira coisa no homem, quando começa a comer, dizem que depois que casa, enche a cara, a barriga cresce. Isso é mito, mas enfim. A preocupação é a mesma, tanto para os homens quanto para as mulheres, e é um sinal de alerta. O aumento da circunferência tem a ver com colesterol, tem a ver com a falta de atividade física. Sim, o colesterol, o aumento da circunferência abdominal, ele aumenta muito o risco cardíaco. É um indicativo, é um parâmetro que a gente usa nos atendimentos cardiológicos, né? A gente usa isso no consultório o tempo inteiro. O homem, quando ele tem uma circunferência abdominal acima de 94, já aumenta risco cardíaco. E na mulher, 80. Tem essa diferença. É barriga, né? Barriga. Barriga. Uma circunferência abdominal no homem acima de 102 e na mulher acima de 88 é muito risco, muito alto risco. Ele aumenta muito a chance de qualquer evento isquêmico cardíaco, porque ele vai aumentar o colesterol, ele aumenta esse colesterol, é indicativo de que o colesterol ruim, o LDL, está aumentado, está sobrando, é indicativo de que você está formando placa de ateroma, a aterosclerose, né, o famoso aterosclerose, que é o que vai levar a um evento isquêmico. Sempre vai estar relacionado a isso. Um infarto, na grande maioria das vezes, está relacionado ao aumento de placa de ateroma nas artérias. A gente começa a acumular, né, gordura nas artérias assim que a gente nasce. É normal. Isso vai acontecer com todo mundo. Só que a gente tem que controlar. Todo mundo vai ter um pouquinho ali. Quando você está acima do peso, que a sua circunferência abdominal está muito grande, que você tem uma barriga avantajada, ele está aumentando muito mais esse risco. E aumenta significativamente. Eu esqueci de perguntar se tem algum alimento vilão, quando a gente estava falando sobre alimentação. Tem algum? O senhor falou que pode comer de tudo, mas tem algum alimento assim, mais vilão, aquele que realmente aumenta o colesterol, que não é bom, que é bom evitar, comer muito pouco? Tem alguma coisa muito ruim assim? Gordura saturada. Gordura saturada. Alimento muito gorduroso, alimento industrializado. Esses embutidos, esses todos os alimentos que têm uma quantidade de sódio muito grande. Eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte, isso é importante, eu falo para todos. Quando você entra no mercado para comprar algum alimento, tudo que você vê, que normalmente, que se você tivesse na sua casa, estragaria fácil de um dia para o outro, e na prateleira do mercado dura 6 meses, esse alimento não é saudável, não é 100% saudável. Por exemplo, leite. O leite, se você pega um leite da vaca, normal, puro, natura, deixa ele fora da geladeira de um dia para o outro, é bem provável que no outro dia ele seja azedo. Como é que um leite em temperatura ambiente fica no mercado 6 meses? É saudável? É saudável, mas que tem muito agente químico ali para evitar que ele venha a estragar, a azedar. Isso é fato. Uma linguiça, a linguiça de porco, ela é saudável? Não tem por que não. É proteína. Uma linguiça natural, uma linguiça, se você fizesse uma linguiça em casa, feita em casa, com carne de porco, por mais que ela tenha uma quantidade maior de gordura que é o dela, não é um alimento tão ruim. Não, é um alimento de carne de porco. Porém, quando você pega uma linguiça industrializada, ela tem muito conservante. Inclusive, você vê pacote de linguiça que não precisa ficar refrigerado. E ele fica ali meses sem estragar. Isso é a ação dos conservantes. Esses conservantes são vilões. Agora eu vou falar um que esse eu tenho certeza que você, amigo ouvinte que tá, vai até ficar assim, poxa, do que você falou isso. Mas eu vou ter que perguntar. Salsicha, doutor. A salsicha tem gente... Eu tinha um amigo meu que falava assim, salsicha eu não dou nem pros meus cachorros. E aí, fala pra gente. Salsicha tem muito conservante. Tem uma quantidade absurda de conservante. E tem um caso, você vê.
Eles dizem, você já viu, tem vários vídeos deles fazendo salsicha, mostrando que faz com carne processada, mais carne boa, mostra, tirando. Não sei, não tem como a gente ter certeza. Será que é só aquilo? Que tem muito conservante? Tem. Inclusive, quando você bota na água para ferver, a água fica vermelha. Daqueles conservantes que tem, que mantém aquilo. Você não... Se você comer direto, igual as pessoas, sem ferventar, essas corantes que tem, todos você está ingerindo. Eu não confio. Salsicha não é alimento saudável. Alimento saudável é o natural. Que você vê que é saudável. A gente vê, né? Não tem como você olhar para um sazon, para um caldo quinó, um alimento processado, deixa eu pensar, pô, isso é saudável, isso vai me fazer bem. Você me fez lembrar, mas já até me deu a resposta. Eu ia perguntar da batata frita congelada e da batata do balcão. O senhor acabou de falar que se durou lá 6 meses no pacote, tenha certeza que aquilo ali tá ultramente processado, com um monte de sódio. Exato, cheio de enquanto sódio. a batata lá na feira, né? A batata lá do balcão lá, com certeza. O sódio é um conservante barato. É muito barato você usar o sódio como conservante. O sódio não é caro. Tem os conservantes são bem mais caros. Por ser caro, por ser barato, por não ser caro, é o mais utilizado. Então tudo é cheio de sódio. Então, tudo que você vê tem uma quantidade absurda de sódio. Um miojo tem praticamente a quantidade de sódio que a gente deveria consumir em um dia inteiro. Naquele pacotinho do miojo ali. Então, não tem como ser saudável. Quando a gente sabe o que é saudável, a gente bate o olho e você sabe. O que você fica em dúvida... Já não compra. Não é. Já não leva. Já vai te trazer... A caminhada, doutor, agora para finalizar, daqui a pouco eu vou inclusive pedir para o senhor deixar seus contatos, rede social. Muitas pessoas às vezes têm preguiça, né, de começar a fazer uma atividade física um pouco mais intensa. Para aqueles que são os preguiçosos de plantão, começar com uma caminhada 3 vezes na semana, como o senhor falou, é importante fazer alguma coisa. Já é alguma coisa? Já. Lógico que tem que fazer algo melhor, mas uma caminhadinha já ajuda? Já ajuda. Você começar com 20 minutos por semana que seja, já ajuda. O ideal é você chegar a um ponto que você vai fazer 1h30 de atividade física por semana. A partir daí você já começa a ter resultado muito bom, independente de qual atividade física você está fazendo. A caminhada em si é muito boa. É o que eu disse, a constância, não é a intensidade. Você não precisa correr. Se você não consegue, caminha. Tente caminhar sempre no mesmo ritmo. Saiu de casa, vou fazer 20 minutos de caminhada. Tenta manter o mesmo ritmo durante os 20 minutos. Isso já é muito bom. Você já está na frente de todo mundo que não faz nada. Fazendo 20 minutos por semana, você já está na frente de quem faz 0. Então, qualquer atividade física é importante. Comece devagar, comece com a caminhada, chama o seu vizinho, o seu amigo, o seu esposo, a sua esposa, para começar com você, mas comece. É muito importante fazer atividade física, o corpo vai agradecer, o coração vai agradecer e você vai ter esse resultado no futuro. Isso é certeza. Agora sim eu gostaria de perguntar se o senhor tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o tema, mais alguma coisa que o senhor acha relevante para falar um pouco mais? Ou acho que a gente conseguiu falar sobre tudo? Eu acho que a gente conseguiu. Eu acho que é muito importante a gente frisar bem que emagrecer, por exemplo, é muito, muito além da aparência física, é muito além da estética. É saúde. Você perder peso, esse peso excessivo, você diminuir a sua circunferência abdominal, você começar a fazer atividade física, você ter uma visão voltada para a saúde, é muito importante. Isso tudo tem que ser visto um ponto mais alto do que a própria estética.
Eu acho bacana a pessoa que vai começar uma atividade física, ou que ela resolveu perder peso, ela resolveu fazer o uso de alguma medicação. A gente tem várias hoje em dia no mercado, tem a tizerpatida que está no auge. As pessoas olharem para isso pensando na estética. Eu não vejo problema nisso. Só que olha também com carinho. Pensa que você, além de estar emagrecendo, de você estar ficando com um corpo mais atraente, que é o que você quer, fisicamente para você, olha também, pensa que você está melhorando a sua saúde cardíaca, a sua saúde cardiovascular, que você vai ter um período maior de vida. Isso vai estender a sua vida. Pense que anda junto. A estética vai vir. Se você começar olhando, pensando na saúde cardiovascular, a estética vai vir acompanhada. Ela vem. Por mais que você pensou, eu vou começar uma atividade física porque eu quero cuidar da minha saúde, eu quero que meu coração seja mais saudável. Tudo bem, a estética vem junto. Do mesmo jeito, quando você olha primeiro para a estética. Não vou perder peso porque o verão está chegando e eu quero ficar sem barriga. Mas pode ter certeza que a saúde cardiovascular está vindo. Então, sempre tenha essa visão, que a atividade física é saúde, é remédio, e todo mundo que pensa em ter uma boa condição cardíaca, que pensa em ter um bom envelhecimento, que pensa em ter um futuro bacana, ele precisa praticar atividade física e olhar com carinho para essa parte. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde pra conheço começar. gente que com 60, 70 anos tá aí participando, fazendo atividade física, correndo atrás do prejuízo. Eu acho que caminhando, estando com energia para levantar, caminhar. Um abraço, Fátima Amorim, minha mãe acompanhando. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rafael. A todos. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. A minha vizinha, dona Nanã, ela deve ter lá beirando seus 90 anos. E todo dia de manhã, quando eu venho trabalhar, ela tá caminhando no próprio quintal. Ela é uma senhorinha de bem idade, já tem a coluna bem arqueada. Um abraço pra senhora. Eu fico assim, admirado. Que ela caminha, ela sai da casa dela, da cozinha, vai até o portão, depois ela volta com a bengalinha, devagarinho. Eu falo assim, que exemplo, né? A importância de fazer uma atividade física não importa a idade, lógico, com devidas restrições de acompanhamento, como a gente frisou ao longo do nosso bate-papo, mas é importante. É importante. Ela tá fazendo mais do que muita gente. E gente muito mais nova do que ela. É muito importante. O que conseguir fazer, faça. Não tente dar desculpa que não tem tempo. Sempre tem tempo. Que seja 5 minutos por dia. Tempo tem. Que seja subir a escada de casa. A caminhadinha. Que seja evitar de pegar o elevador o tempo inteiro. Que uma vez por dia suba a escada. Vá a pé até a padaria. Qualquer coisa já é movimento. E movimento é muito importante. Bacana, doutor. Queria agradecer a sua participação. Queria pedir agora as suas considerações finais. Fique à vontade para deixar a sua mensagem. Também deixar o seu contato. Quem acompanhou a gente ficou curioso, quer conhecer um pouco mais, quer procurar o senhor para ser atendido, enfim, telefone, rede social. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, Lucas. Agradeço a todo mundo pela oportunidade. Eu estou disponível para ajudar todos vocês, todos que querem pensar nessa saúde cardiovascular, pensar em prevenção de doença cardíaca, que quer iniciar uma atividade física, que pretende emagrecer, que seja voltado para a estética, não tem problema. Eu vou cuidar do seu coração, mesmo que você esteja pensando só na estética, sem problema. Tá? Pode me procurar, quem precisar. Eu atendo na Clínica Fátima Oladejo, ali em Resende, na bairro Santa Isabel. Tem o meu Instagram, dr.rodrigocurte. E tem um site, eu tenho um site que eu falo especificamente sobre isso, sobre os atendimentos que eu presto, que é o axisvitacardio.com. Só letra pra gente. Axis. AXIS
XIS. Vita, VITA, Cardio. Cardio. Legal. Axi Vita Cardio. Isso, é um programa que eu tenho meu desenvolvido. Parabéns, doutor. Tá bom? Muito Lá legal. tem todos os meus contatos. Façam contato. Me procurem. É importante cuidar da saúde. É importante prevenir problema relacionado à atividade física. Então, se vai começar, faz pelo menos passe pelo menos por uma consulta. Muito obrigado, doutor. A gente está à disposição. Tendo algum outro assunto, alguma novidade sobre o tema, pode entrar em contato com a gente aqui na Rádio Itatiaia FM, tá ok? Tá ótimo. Até a Estamos à próxima e bom disposição. trabalho, tá bom, Muito doutor? obrigado, Prazerzaço gente. conhecê-lo. Obrigado, Amigo irmão. ouvinte, a gente vai ficando por aqui. Amigo telespectador, você que nos acompanhou pela rede social e pela Rádio Itatiaia FM, muito obrigado pela companhia. E breve, acessa lá o YouTube, o nosso canal, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.